Tudo bom? Eu sou o professor Rodney, especialista em abertura e treinamentos de empresas de extintores de incêndio. Eu vou ser bem direto, bem rápido e nós vamos focar a nossa aula, o nosso bate-papo no segmento de extintores, mas em inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio, que se abre hoje uma oportunidade imensa para quem já trabalha. Quem é arquiteto, quem é engenheiro civil, engenheiro de segurança, bombeiro civil, brigadista, para quem já vende extintores de incêndio. Então, durante esta aula, nós vamos perceber o seguinte: os cuidados que você deve ter como especialista nessa área, na hora de escolher uma empresa de extintores de incêndio, ou de certa forma, como você pode atuar no segmento de extintores de incêndio. Atualmente, todo o sistema, tanto de fabricação, extintores novos, quanto de manutenção de extintores usados, ele é coordenado diretamente pelo Instituto Nacional de Normalização, o Inmetro. E o Inmetro delega aos IPENs em alguns estados e também aos OCPs, que são organismos particulares, organismos de certificação de produtos para realização de verificações e auditorias. No caso da fabricação, eu não vou me estender, que é o processo da fabricação de qualquer produto, né? Compra a chapa, dobra a chapa e por aí vai até chegar a colocação do pó, colocação da água, acabamento e entrega ao consumidor final. Já na manutenção, os extintores estão lá e essas empresas também são comerciais, retiram os extintores, só que elas são prestadoras de serviço e realizam a inspeção técnica, a manutenção de primeiro nível, manutenção de segundo nível e a manutenção de terceiro nível, ok? Na manutenção que vem os cuidados, que é a área que nós atuamos diretamente. E é fundamental que o profissional que trabalhe nessa área conheça um pouco do mercado de extintores de incêndio, do dia a dia de uma empresa de manutenção, para poder fazer a escolha certa do serviço. Eu me deparo com muitas dúvidas pelas minhas redes sociais, né, dos técnicos, engenheiros, arquitetos, pessoas que trabalham na área, que não entendem como é que é o processo produtivo. De forma bem simplificada, toda vez que uma empresa de manutenção precisa fazer a manutenção dos seus extintores, existem aí diversas etapas. E essas diversas etapas que vão compor lá no final, né, lá o preço final do extintor de incêndio. E eu fico impressionado às vezes quando profissionais da área, que são responsáveis diretamente pela segurança, escolhem serviços baseados apenas no preço baixo. Sem levar em consideração o seguinte, como eu disse, que existem vários processos e esses processos têm custos. Exemplo, você quando uma empresa liga para fazer a manutenção, ela vai até lá. Então, transporte, retira da tua empresa, leva para a sede dela, coloca no setor, faz a identificação, desmonta esses extintores, separa-se cada peça. Dessas peças, elas passam por manutenção, por ensaios em máquinas, pneumático, hidrostático, dependendo do nível de manutenção. O recipiente ou cilindro, ele será inspecionado, terá todo um processo de inspeção. Após inspeções e testes de peças e se houver necessidade de trocas, aí você vai juntar com esse recipiente cilindro, vai levar para um setor para fazer uma recarga ou um teste hidrostático, se ele precisar novamente de mais uma etapa, uma decapagem, uma pintura, uma verificação de pintura, uma secagem, traz tudo e leva para um determinado setor, para recarga de água, recarga de pó, recarga de CO2, existe outro processo ali, controlado com procedimento. Quando você vai para uma sala de pó, ali dentro da sala de pó também tem procedimento, termina-se ali o processo de recarga, leva-se para um setor de pressurização, no caso CO2 não há necessidade de pressurização, mas leva-se para um teste de estanqueidade, até aquele parecido com a borracharia, para ver se não tem vazamento, tira-se do tanque, coloca-se numa bancada, faz o acabamento, leva-se para a inspeção final, coloca-se no setor de inspeção final, os motoristas vêm, retiram e entregam na tua empresa. Todo esse processo precisa ser avaliado por um bom profissional. E aqui eu vou dar um sequenciamento básico para você que eu fiz numa palestra uma vez para projetistas, para técnicos de segurança, para pessoas que trabalham nessa área. E o primeiro ponto, na hora de escolher uma empresa para fazer a manutenção dos seus extintores, a empresa precisa ser registrada no site do Inmetro.
E hoje está muito fácil de ver se a empresa é registrada. Antigamente, desde 2011, que foi a nova certificação, antes de 2011 nós tínhamos um certificado que ia na parede. Isso não tem mais, vou repetir para você, não tem mais certificado. Inclusive a empresa de manutenção ela não é certificada pelo Inmetro, ela passa por um sistema de registro, de declaração de conformidade. E com celular, com computador, com tablet, entre outros meios que você pode consultar, é muito rápido. Você vai entrar no site do Inmetro e vai verificar. E lá dentro do site do Inmetro, o segundo ponto para você, primeiro é verificar se a empresa é registrada. Você é registrado pelo Inmetro? Dá um joinha. Segundo passo é verificar se a empresa está ativa no site. A empresa pode estar suspensa e continuar declarando que está ok. Então, vai contratar um serviço de manutenção de extintores de incêndio hoje? Entre no site hoje. Ah, Rodney, é daqui uma semana. Então entre daqui uma semana na hora que você for contratar. Porque a empresa pode declarar que está ativa, mas na hora que você entrar no site, aí pelo seu celular, você vai verificar que ela está em vermelho, que ela está suspensa ou às vezes até cancelada. Então tome cuidado. Se alguém vier, vou te mandar um certificado. Meu, não tem mais certificado. Não tem. Então, primeiro ponto, entrar no site. Segundo ponto, verificar se está ativa. Terceiro ponto ainda na escolha. Quando a empresa estiver ativa, lá é muito fácil de acessar, é mais fácil do que acessar o Facebook. Você vai entrar lá e vai verificar se a empresa também está apta a realizar os tipos de serviço que ela diz que está apta. Quer que eu dê um exemplo? Tem empresa que só está registrada para fazer baixa pressão. Baixa pressão são extintores de água e pó. Pode ser pó ABC e pó BC, que são dois tipos de extintores. Então, olha que interessante. Em alguns casos, raros é claro, mas a gente pega empresas declarando que são plenas, que fazem água, pó BC, pó ABC, CO2, espuma mecânica. E quando você entra nesse site, nesse ambiente virtual rápido, né, você vai verificar lá que ela só pode fazer os dois tipos de extintores, água e pó BC. Rodney, se ela fizer um extintor que ela não está autorizada, ela pode perder o registro que ela tem. Então, você entre e verifique. Lá no escopo de serviço já diz tudo que ela pode fazer e você pode dar um print. Depois de entrar no site do Inmetro, verificar se a empresa está ativa, verificar se está dentro do escopo, de preferência. Você que é profissional, faça uma visita na sede da empresa que presta serviço para você. Rodney, mas isso é muito complicado. Não, tem empresas que na hora de selecionar os fornecedores, elas fazem inclusive uma auditoria. Você pode ter uma auditoria. Tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou deixar meu WhatsApp, você pode me chamar pelo WhatsApp e a gente troca uma ideia de como você pode selecionar melhor o seu fornecedor de manutenção de extintores de incêndio, mas de forma básica. Você vai na sede, verificar alguns requisitos que eu vou passar à frente, mas primeiro plano, marcar, agendar, fazer a visita para verificar se o local existe. Mas ele está no site, o local não existe, talvez o local que ele diz que está, ele tenha mudado. Olha, pode acontecer isso? Pode. Então, vá fazer uma visita no local. Segundo, verificar lá a estrutura dele, se ele tem plenas condições de lhe atender. Você manda para esse local lá 500 extintores. Quando você chega na estrutura, você verifica que ele não tem condição de te atender. Equipamentos cateados, empresa pequena, horário turno que não vai cumprir ali a quantidade produtiva que ele prometeu, ou mesmo se ele, naquela estrutura, ele nem consegue colocar os seus extintores lá dentro, a quantidade, e se você chegar lá de repente falar, vou fazer uma visita para você, chegar lá e detectar que seus extintores estão expostos ao sol, como vários casos que a gente já pegou, que o dono tinha uma estrutura pequena, aí tinha um quintal lá, ele largou os extintores lá no quintal, pegando sol, pegando chuva, danificando, né? Danificando o patrimônio do cliente. Então faça uma visita na sede. Rodney, se eu não tiver condição de fazer a visita na sede, você pede um vídeo para você ver a fachada da empresa,
a estrutura interna dela. Assim, o vídeo seria uma alternativa para você. Sempre busque essa seleção. Quanto mais criterioso, é melhor. Extintor de incêndio não é qualquer produto. Lembre-se, é para salvar vidas. Eu tenho uma frase que eu digo, você que é síndico de prédio, que já trabalha nessa área de seleção também, o extintor de incêndio, o hidrante, o sprinkler, a mangueira de incêndio, ela é muito mais importante que jardim. E por muitas vezes a gente dá uma atenção especial, acompanha o jardineiro, escolhe as flores, mas na hora de escolher a empresa que vai ser responsável pela proteção de vidas, a gente faz de qualquer jeito. E você que escolhe, você que é profissional, também é corresponsável por essa segurança. Você vai se admirar com as coisas que você vai encontrar, além, é claro, do aprendizado. E eu não estou falando só dos aspectos negativos, estou falando dos aspectos positivos também, de você aprender um pouco como é a manutenção. Rodney, eu não tenho tempo para isso, mas, novamente, faz parte da nossa atividade profissional. Só em campo você vai conseguir perceber algumas coisas. Eu estou indo aí visitar a tua empresa. Quando você se deparar com algumas situações, você entrar e perceber que naquele setor a máquina está lá parada, empoeirada, ou que tem uma bicicleta na área de manutenção, ou que os uniformes do pessoal estão todos jogados ali de forma bagunçada, a limpeza e a organização, ela é requisito, ela é importante. Ué, como é que eu produzo qualidade, como é que eu produzo segurança num ambiente desorganizado e sujo? Então você vai perceber. Além disso, você vai conseguir visualizar a questão da produtividade da empresa, se ela tem capacidade técnica e produtiva para lhe atender, como eu já disse anteriormente. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Na verdade foi um caso interessante, numa vez que eu era auditor. O meu gerente falou, você vai fazer uma auditoria numa empresa grande. E eu peguei minha pasta, cheguei cedo na empresa, 8 horas da manhã, estava lá o operador da área de ensaios e um bombeiro. Aí eu fui até o dono e falei, quem é aquele rapaz que está lá na área? Ele falou, ele foi contratado pelo meu cliente para acompanhar todos os ensaios de cilindros de CO2. Para quem já está na área, e outro dia talvez eu fale disso melhor, e você também, para qualquer dúvida, pode me perguntar depois pelas minhas redes sociais, o ensaio hidrostático de água e pó é bem diferente do ensaio hidrostático de cilindros de CO2. E demora muito para fazer. Então o bombeiro já foi com aquela ideia de fazer todo o acompanhamento ali. A empresa que calculou em média que demoraria ali 2 dias para fazer, gastou 1 semana. E mais ainda, ela teve que contratar mais funcionários ali para fazer um turno extra. Né? Os funcionários do dia a dia ampliaram o horário para poder atender a demanda que ele havia colocado em orçamento para o cliente. Foi uma surpresa, foi um caso, né? Um caso que ficou marcado sobre essa questão de visitas na sede. Como você pode provocar uma transformação nessa questão da escolha. A empresa que te passa um orçamento, você fala, não, eu vou até a sua sede acompanhar os serviços técnicos. E quando você vai na sede, último ponto, na sede ali do seu fornecedor, você ainda pode verificar, eu estou falando isso aqui até o antes, o durante e depois eu pauto isso melhor. Você ainda pode pedir não só para ver a estrutura, os maquinários, mas também o corpo técnico que vai executar o seu trabalho. O corpo técnico, olha, corpo técnico, ele tem que ter experiência e treinamento. Experiência formalizada na área. Você pode, tem alguém lá executando uma atividade, você pode, eu queria ver a experiência desse profissional. Aí eu também queria ver o treinamento desse funcionário. Aí eu, por exemplo, eu faço treinamentos na sede, emito certificados pela minha empresa e a gente faz a qualificação ali de 8 até 40 horas para funcionários. Então você pode chegar numa sede de uma empresa e pedir os registros, tanto de experiência quanto de treinamento, o que vai te dar mais segurança em relação à execução de trabalhos. Existem casos, sim, né, histórias no segmento que falam que tem empresas que demitem os funcionários e contratam outros profissionais, ou nem diria profissionais, mas pessoas que estão passando na rua
para fazer o seu trabalho. É uma brincadeira. Eu fui no interior uma vez, o rapaz falou, tem um meu concorrente aqui, ele contratou gente ali no bar. Ele trouxe, os caras estavam lá desocupados, ele falou, vem aqui fazer manutenção de extintores de incêndio. Pode acontecer? Pode. Então, por isso, além de ver a estrutura, além de ver equipamento, você também tem que verificar o corpo técnico. Eu falei aqui 5 pontos importantes, eu vou pontuar novamente para você entender e separar e até anotar, ok? Vamos lá? Então, na hora de selecionar a empresa de extintores de incêndio, primeiro ponto, verificar se a empresa é registrada no site do Inmetro. Representante pode executar o trabalho de manutenção de extintores de incêndio? Não pode. Representante pode colocar um rótulo, o quadro de instruções? Não pode. Representante pode colocar etiqueta? Não. Representante pode colocar anel? Não. Representante pode colocar o selo do Inmetro? Não. Não pode. Isso é uma garantia, inclusive, para quem é representante, para você que eventualmente queira revender serviço de manutenção. Até garantia, cuidado para você, segurança para você não ser penalizado. Em algumas cidades é até proibida aquela propaganda para recarga ligue. O representante não pode ocultar as informações técnicas de quem fez o trabalho. Olha que interessante. Então, primeiro ponto, a empresa é registrada no Inmetro. E aí você começa também a verificar empresas que nem representantes são. Há falsificações no mercado? Sim, há falsificações no mercado. Aí cabe você avaliar. Chegou uma foto para mim que eu fiquei impressionado. Tinha o quadro de instruções, o rótulo na frente do extintor. A empresa que foi lá, não sei nem se era uma empresa, colocou embaixo só assim, para recarga, ligue e vencimento. Ela não fez nada. O extintor estava vencido, digamos agora, venceu em janeiro de 2019. Ele colocou lá uma etiqueta embaixo, inspecionado, vence em janeiro de 2020. Isso é crime. Não pode fazer um negócio desse, porque o extintor ele tem que ser feito a manutenção a cada 12 meses. Ele está dando uma garantia sobre algo que ele não pode fazer e colocando em risco os clientes. Então, olha o cuidado que tem que ter. Então, primeiro ponto, site do Inmetro. Segundo ponto, se a empresa está ativa e está dentro do escopo. Terceiro, visita na sede. Quarto, verificar estrutura, equipamentos. Quinto, verificar a capacidade técnica dos funcionários. De certa forma, você pode concluir que eu falei de 2 pontos até agora. O antes, o durante e o depois que vem agora. Quando a empresa entregar o seu trabalho, os seus extintores, você vai verificar condições básicas ali, do indicador de pressão, que a gente chama de manômetro, né, de relógio, se está na posição adequada, questão do rótulo, se bate essas informações que eu falei, quadro de instruções, etiqueta de garantia, se estão ali perfuradas, anel, selo do Inmetro, a pintura externa. Tem até casos, eu fico impressionado, né, recebi recentemente, anel maior que a dimensão permitida, ele não pode ser folgado. O anel, neste ano, especialmente 2019, amarelo, anéis folgados que permitem passar por cima da válvula, anéis colados, anéis cortados. Esses dias eu recebi uma foto de alguém que lacrou, né, fez uma embalagem. E por quê? Porque ele embalou o extintor de plástico e o cliente achou aquilo lindo, maravilhoso, só que ele estava escondendo que o anel estava cortado. Então, cabe a você que faz o projeto, que é responsável por toda essa questão de segurança, ter esse cuidado com o depois. Se você mandou o extintor BC e voltou ABC, ou ao contrário também, se mandou ABC e está voltando BC, tem assim cada situação que aí cabe o estudo, né? O aperfeiçoamento, e aí o campo é vasto para isso. E todos os dias eu busco atender pessoas aí. Meu canal é aberto, meu WhatsApp. Quer anotar meu WhatsApp? 11 99102 9595 para trocar qualquer ideia sobre essa área de assuntos mais específicos. Aqui de forma geral, é um princípio, né? Uma degustação daquele conhecimento que a gente pode ter como profissionais na área. Eu peguei uma situação agora, e cabe bem para a área de projetos de proteção e combate a incêndio, que entrou um extintor que era ABC na sede da empresa, né, de manutenção. O cliente mandou ali 100 extintores com um ABC.
Quando a empresa retirou a tinta, todos aqueles extintores eram BC, não eram ABC. Não eram para as 3 classes de fogo, eram para BC. Na norma, na legislação, não pode substituir. Seria eu pegar um extintor de água e colocar pó, ou vice-versa, não pode. A empresa anterior trocou o tipo de pó. Olha que situação. Às vezes até o próprio cliente fala, não, agora converte para ABC. Não existe isso. Então você que faz um projeto tem que ficar atento. Até mesmo ele declara lá que é 10B, 10BC, daqui a pouco entra o extintor, o cara fura lá para 40BC, mudando a capacidade extintora. Então todos esses casos cabem muito bem à área de projetos, à área de prevenção e combate a incêndios, tá bom? Eu quero deixar mais uma dica para você que trabalha nessa área hoje, essa oportunidade de você também fazer a tua empresa de manutenção, não ficar dependente. Extintor é carro-chefe. Tem lugar que não tem sprinklers, tem lugar que não tem mangueira, tem lugar que não tem hidrante, mas tem extintores de incêndio. Então, se você já está na área, se você já tem esse conhecimento básico, você já está um passo à frente de muitas empresas que hoje eu assessoro. Hoje eu sou especialista em abertura de empresas de extintores de incêndio há mais de 20 anos e nós criamos um método denominado método 9Es que vai poder te ajudar nesse caminho, para não perder nem tempo, nem dinheiro e nem energia. Um caminho aí coerente para quem já está na área e quer abrir o leque de serviços. O que precisar de mim, você pode acessar pelo www.portalextintores.com.br ou pelas minhas redes sociais rodney.extintores.